eu entendo muito que é muito difícil quando a gente está em família, a palavra não. O não é uma das coisas mais difíceis da gente dizer, não, eu não quero isso, não, eu não quero mais você, não, você não vai ultrapassar esse limite, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu não quero, ou não vou fazer porque eu não estou disponível, ou não vou fazer porque eu não vou fazer. Então, Sim, assim, este não, não, não quero mais morar junto. Eu amo vocês, mas não, não quero sim. mais morar junto. Então, a maioria das pessoas tem grandes dificuldades e confunde um não com rejeição. E Com o são não coisas muito amor. diferentes. É, o Exatamente. não amor, exatamente. O meu não, eu não deixo de amar você. Mas o Sim. meu não é porque eu tomei uma decisão, porque eu cheguei num limite, porque eu não quero ultrapassar um limite, porque eu não quero deixar você ultrapassar o limite, porque eu quero Exatamente. manter a nossa família saudável, a nossa relação saudável. Então, eu vejo muita dificuldade em dizer o não e como é que o outro vai ouvir? Eu vou machucar, ele vai me rejeitar, ele vai me excluir, ele vai deixar de me amar, ele vai achar que eu não amo mais. Porque as relações, você falou, a musculatura emocional está muito fraca. Está muito Isso mesmo. fraca, né? É isso Então, eu mesmo. acho que assim, a grande dificuldade aí de você se manter inteiro, indivíduo, dentro deste coletivo família, manter esse individual é você aprender a dizer o não, porque quando você diz sim, puxa, está super valorizado o seu sim. Porque você É, aprendeu a dizer o não, você se coloca, né, no seu lugar, enfim. é. Essa coisa do seu lugar é importante. Guardem aí esse conceito que eu vou falar daqui a pouco. Vou pegar essa pergunta do Guilherme e já vou amarrar o que a gente Tá, começou a falar, tá? O Guilherme perguntou se os ciclos familiares se repetem. Está dizendo que ele foi criado pela avó e ela também foi criada pela avó. Isso causava ciúmes na tia, que é criada pelos pais, e o mesmo acontece com meu irmão. Guilherme, a resposta direta é sim. Os ciclos familiares, o que mais acontece é se repetir, principalmente quando a gente percebe isso, principalmente quando a gente fala de ciclos de sofrimento, separações, falências, doenças e morte, né? A gente percebe uma eu vou chamar de padrão, mas assim, é quase como uma cadência, né? Quando a gente abre uma constelação, e mesmo quando a gente não abre uma constelação, como a Fabiana falou, quando a gente começa a estudar a teoria, você começa a falar, nossa, puxa vida, eu estou vivendo este episódio de traição. Vou pegar a traição como um exemplo que é um exemplo muito comum a muita gente. Quando eu vou resgatar as histórias do passado, do lado da minha mãe tem histórias de traição, da minha mãe, na minha avó materna. Do lado do meu pai tem histórias de traição no meu pai, na minha avó paterna também. Aí você fala, mas traição é traição desde que o mundo é mundo. Tá bom. Só que existem eventos, então eu tenho um episódio que aconteceu com a minha avó paterna, em que a minha avó paterna, no primeiro casamento, foi excluída, expulsa da família pela descoberta de uma traição, e aí impedida de criar os 3 filhos, que eram muito pequenininhos, conhece o meu avô em outra cidade, começa uma outra família, com outros 3 filhos, dentre eles o meu pai, mas essa história, ela está registrada em algum lugar. E aí o meu pai, com mais de 60 anos, vai conhecer os irmãos do primeiro casamento pela primeira vez, né? Então, um evento de uma traição que impede que 3 pessoas tenham a mãe na vida, né? Esse é o tipo de evento que causa o que a gente chama de emaranhamento, tecnicamente, né? Que causa um desequilíbrio, causa um degrau no sistema. Então, a impressão dessa informação nesse sistema familiar faz com que pessoas que vêm depois, descendentes nessa família, inconscientemente, por lealdade oculta, como tecnicamente a gente também chama, se vinculem a esse evento para tentar reequilibrar. Só que a tentativa de reequilibrar sem conhecimento e sem consciência é a repetição. E aí a gente fica repetindo ciclos de sofrimento sem saber que, enfim, existem algumas maneiras da gente iluminar esses caminhos e colocar as coisas no lugar, né, para dar uma explicação didática. E colocar as coisas no lugar, quer dizer, um princípio fundamental de quando a gente aprende a teoria da constelação é se perguntar qual é o seu lugar na família. Essa pergunta é de um valor
gigantesco. E aí eu vou dar alguns exemplos de quando a gente está fora do lugar. A gente está fora do lugar quando a gente fala a seguinte frase: virei mãe da minha mãe, não faz mais nada, eu tenho que fazer tudo, parece uma criança, sou eu que tenho que resolver tudo. Principalmente quando essa mãe ainda está lúcida. Mas mesmo que ela não esteja lúcida, você nunca é a mãe da sua mãe. Você é a filha da sua mãe. Com todo o respeito e toda a honra que você deve a essa mãe. Fazendo tarefas de cuidado. Isso é super importante, né? Ah, eu sou a mãe do meu irmão. Porque esse lugar da maternagem, enfim, muita gente ocupa, né? E essa é uma outra conversa. Então, eu sou a mãe do meu irmão, ou minha irmã não consegue fazer nada, sou eu que tenho que fazer tudo. Quando você é uma irmã mais nova e tem ali um irmão ou uma irmã mais velha que precisa tomar a dianteira de alguma coisa. Ou quando você é mãe e aí esse filho, essa filha já é adulto, né? Adulta, e você continua fazendo tudo e esse filho e essa filha não vão para frente, entre aspas, né? Fala assim, nossa, mas esse menino tem tudo, eu não entendo por que ele não... Bom, provavelmente ele não anda para frente justamente porque ele tem tudo, né? E você mais enfraquece do que fortalece. Então, ocupar o próprio lugar, saber o próprio lugar é muito importante, porque quando você se coloca no seu lugar, a partir, né, da teoria, já é um alívio gigantesco, porque o Bert falava que no centro sentimos leveza, né? No nosso lugar a gente sente leveza. Então, quando você ocupa o seu lugar na família, uma série de obrigações que você achava que você tinha e uma série de conflitos que você se envolvia, eles diminuem consideravelmente. E é a partir do seu lugar que você pode começar a operar algumas coisas. Então, às vezes você tem alguém na família que não consegue engajar no trabalho, né? Não consegue encontrar algo que queira fazer e etc. E você está ali dando tudo, fazendo tudo, dizendo para a pessoa, vai por aqui, vem por aqui, faz isso, faz tal coisa. E aí é como se você abrisse a capinha da lagarta, né? Da crisálida. A pessoa não tem força para criar asa, logo ela não voa, né? Então, acho que esse lugar é super importante e sim, Guilherme, as coisas se repetem. Aliás, quanto mais padrões vocês encontrarem, mais vocês podem entender que não é para ser uma muleta, do tipo, eu sou assim porque, eu tenho vontade de trair porque tem história de traição na minha família. Pode parar, né? Pode parar. Volta que não entendeu nada. Não é nada disso, né? Mas basicamente é dizer, bom, de alguma maneira eu estou vinculada com esse assunto e qual é o jeito que eu encontro para trabalhar esse assunto. Acho que esse é o principal, né? Mas enfim, estou falando, eu acho que vale a pena só falar das regras do sistema, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho. O que você acha? Eu acho que legal. Veja se tem mais alguma pergunta. Estou olhando aqui, acho que não. Acho que não. O pessoal só contando as coisas, né? Cada um contando. Acho que assim, antes da gente falar aí das ordens, é importante assim. Hoje a gente tem a terapia da constelação e, enfim, hoje não dá nem tempo da gente ficar explicando o que é essa terapia da constelação. Teoria, desculpa. Teoria. Não, mas a constelação não é terapia. Então, tudo bem, você fazer uma constelação. Você fazer uma constelação. Eu acho que não é uma coisa que você vai fazer todas as semanas, como uma sessão terapêutica, nada disso. Não. Mas acho que o que a gente está falando e tentando dizer aqui é que a primeira coisa é para olhar, para pensar. Porque quando você está numa família, você fala, ok, eu nasci aqui, as regras são essas, e vamos empurrando, e vamos indo. Para olhar, qual é o seu papel? Você é o pai ou você é a mãe? Né? Então, se você é o pai, qual é o seu papel? Se você é a mãe, qual é o seu papel? Você é o irmão mais velho? Você é o do meio? Você é o caçula? Você é o enteado nessa nova família, né? E aí a gente realmente precisa entender esses papéis. Outro dia eu estava na minha terapeuta, né? E aí, enfim, conversa de pai, conversa de mãe, conversa aqui. Ela falou assim, é muito engraçado, porque a gente prega, o que ela me falou, a gente prega um instinto maternal como se ter um instinto maternal fosse ter um manual. E não é ter um manual. Ela começou falando isso. Então, cada mãe, cada pai faz aquilo que acha que é o papel do pai. Mas qual é o papel do pai? Então, quer dizer, como é que eu vou exercer? Eu sou a irmã mais velha.
Como eu vou exercer o papel de irmão mais velha se eu não tenho um manual me dizendo como é que a irmã mais velha tem? Aqui eu posso, aqui eu não posso. Isso aqui nem pensar. Ah, isso daqui eu devo, eu preciso. Então, eu acho que o Bert Hellinger, que é quem a gente está falando, toda a nossa conversa aqui está baseada nele, quem me apresentou ele foi a Ana, né? O que ele vem falar mais ou menos é assim, ok, vamos lá. Qual é o papel do irmão mais velho? Né? Para que você se posicione. Né? Então, quando a gente estuda a teoria da constelação, independente de fazer uma constelação, mas quando você estuda uma teoria, ok, eu sou irmã mais velha, né? No casamento, né? No meu casamento, meu ex-casamento, né? Eu era a esposa, né? Então, meu papel é filha como filha. Qual é o meu papel de filha? Com a minha mãe, com meu pai que já desencarnou, enfim. Meu papel de irmã mais velha, qual é? Eu tenho filhos? Não, eu não os tenho. De tia, eu sou tia. Tenho sobrinhos. Qual é o meu papel? Então, eu posso viver instintamente no meu instinto, e vou vivendo, e vou empurrando, e vou vivendo os emaranhados, e vou criando situações e não resolvo nada na minha vida. Eu vou piorando a situação dos próximos que vão vir. Exatamente. Eu vou piorando essa situação, porque eu vou repetindo e potencializando, repetindo e potencializando. Ou eu paro e falo, ok, esse lugar do centro, da leveza, né? Aonde? Qual é o meu papel? Né? E aí realmente não é algo instintivo, é algo cognitivo. Sim. Eu estudo, eu olho, eu percebo, eu analiso a minha família, ok, este é o meu lugar. Então eu acho que vale muito a pena de dizer que não é mágica e exige esforço. Qualquer relação, qualquer relacionamento com qualquer pessoa, seja o amigo, seja o chefe, seja a mãe, seja o motorista do ônibus, qualquer relação que você tenha com qualquer pessoa exige cuidado, exige olhar, exige esforço, energia, né? Exige isso. E acho que o que a gente está tentando falar isso nada vai se resolver num passe de mágica. Começa na gente, né? Nessa consciência. E essa pergunta que você faz, né, de qual é o meu papel a partir do meu lugar, tem uma pergunta adicional que é qual é a minha obrigação aqui? Ó. Acho que essa pergunta é muito importante, porque é muito comum eu repetir a seguinte instrução, né? Principalmente, bom, para as mulheres, porque eu cuido mais de mulheres, né? Mas assim, é muito comum eu repetir a seguinte instrução. A sua obrigação é para com os seus filhos enquanto eles são menores. Ponto. Oficialmente, não temos nenhuma outra obrigação. A gente vai chamar de outras coisas, mas só de tirar desse lugar da obrigação já muda tudo. Porque a partir do momento em que você assume algo que não é sua obrigação, você sabe que você está escolhendo fazer. Na verdade, tudo, eu acredito que tudo a gente escolhe fazer, né? Principalmente quando a gente faz o recorte do privilégio. Mas quando você para de repetir para você que aquilo é sua obrigação, você fala, peraí, eu escolho fazer isso, eu escolho cuidar da minha mãe idosa, eu escolho ajudar o meu pai idoso, eu escolho dar algum suporte para esse irmão ou para essa irmã, mas não é a minha obrigação. Isso não pode ser um fardo. Acho que esse é o principal. Bom, em benefício do nosso tempo, então, eu vou explicar rapidinho, acho que para amarrar tudo isso que a gente falou, né? Quando a gente fala de constelação, as perguntas que eu recebo são: o que é uma constelação? Quando é que eu procuro uma constelação? E como é que a constelação me ajuda? Né? Principalmente quando as pessoas vêm indicadas de outras pessoas que, assim, nunca tiveram contato com esse tipo de abordagem. Então, vamos falar que, assim, a constelação familiar, ela é uma metodologia, uma abordagem fenomenológica, como a gente chama. Tem literatura, eu trouxe livro aqui para indicar para quem quiser ler e tudo mais, mas ela é uma abordagem relativamente nova, tem menos de 30 anos, organizada por um alemão chamado Bert Hellinger, que faleceu em 2019, e agora quem toca, né, o assunto pelo mundo é a Sophie Hellinger, a esposa, a viúva dele. E aí você fala assim, o Bert Hellinger, ele não reinventou nenhuma roda. Porque ele foi psicanalista, padre, etc. Ele bebe na fonte da psicanálise, ele bebe na fonte da terapia sistêmica familiar,
ele bebe na fonte da teoria primal. A sacada do Bert é que nas dinâmicas de psicodrama, na época, né, que ele participava, ele percebeu padrões. Esse é o ponto da constelação, né? Então, eu gosto de explicar a constelação assim. Você procura a constelação quando você tem um problema na sua vida que você provavelmente já tentou resolver de muitas maneiras e você chegou num ponto cego importante, de falar, puxa vida, eu preciso de mais alguma ajuda que eu não sei muito bem aonde pontuar. A constelação é uma abordagem que vai te ajudar a saber se o seu problema está relacionado com algo ancestral. É isso. É assim que eu explico, né? E aí a gente faz uma constelação para entender se tem alguma relação com algum desequilíbrio e, se autorizado, a gente encaminha o que a gente chama de frases de solução, né? Enfim, os caminhos de solução que a gente é autorizado ou não a seguir. Muito bem. Aí você fala assim, Ana, que tipo de problema? Doenças físicas ou mentais, não importa, né? Não tem diferença. Qualquer comportamento repetido que te incomode. Então, minha relação com o dinheiro é ruim. Eu sou uma pessoa que gasta muito, sou muito perdulária com dinheiro. Ou eu tenho o hábito da mentira. E aí, de novo, eu vou fazer o parênteses. A pessoa que mente pode sofrer de uma doença chamada mitomania. Não é porque vai fazer constelação que não é para procurar um psiquiatra. Pelo amor de Deus, né? Então, isso precisa ficar muito claro. Mas sim, você pode trazer para a constelação uma doença física ou mental, um comportamento de repetição, alguma coisa, uma situação que se repete na sua vida também. Por exemplo, falência de negócios, né? Términos de relacionamento muito cedo, ou o tal do dedo podre, né? Você pode trazer também. Você pode trazer para a constelação uma relação específica. Então, a relação com uma irmã ou um irmão, que é muito difícil, muito complexa, com uma mãe, com um pai, com um filho, com um marido. Você pode trazer uma relação também. E aí, o que a constelação faz? Eu também gosto de explicar da seguinte maneira. O nosso corpo, para ter vida, tem uma faixa de temperatura. Dentre outras milhares de regras biológicas, tem a regra da temperatura. Se baixar muito de 36, a gente morre de hipotermia. Se subir muito de 37 e pouco por muito tempo, a gente frita tudo, né? Então, a gente precisa estar ali entre 36,5 e 37 para ter vida. Do mesmo jeito, um sistema familiar tem regras para ter vida e uma vida saudável. E aí, a sacada do Bert de encontrar padrão foi encontrar as 3 ordens do amor: do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Basicamente, o Bert diz que todo mundo que pertence tem que pertencer, o que parece meio óbvio, né? Mas existem muitas maneiras da gente excluir alguém da família. Então, não falar dessa pessoa, julgar essa pessoa, falar mal dessa pessoa, deserdar essa pessoa, matar essa pessoa, contemporaneamente tirar essa pessoa do WhatsApp, da festa de Natal e etc. Tem muitos jeitos da gente excluir alguém da nossa família, né? E toda vez que alguém for excluído, esse sistema vai emaranhar. Significa que provavelmente alguém que vem depois vai manifestar algo para trazer esta pessoa excluída de volta. Outro parênteses. O que é um sistema familiar? Não é só a árvore genealógica. É a árvore genealógica. Vou dar alguns exemplos só porque essa não é uma aula, né? E isso precisa de mais tempo para explicar. Mas pensa na árvore genealógica e pensa nas pessoas que intimamente se vinculam com o sistema. Primeiros maridos, primeiras esposas, se alguém fez muito bem para o sistema ou muito mal para o sistema. Então, o exemplo mais extremo que a gente gosta de dar é: se nesse sistema tem um assassinato, alguém do sistema foi assassinado, ou os assassinos, né, as pessoas assassinas, passam a fazer parte do sistema. Significa que elas precisam ser vistas, elas precisam ser amadas. Isso. A aula que a gente fala sobre isso é uma das mais difíceis, porque como é que você ama alguém que mata, como é que você ama uma pessoa que abusa, como é que...
E aí, o movimento do amor, ele não é o amor que vai lá abraçar e vai falar, vem cá e tá tudo bem. É, antes de tudo, um movimento interno, né? E é esse movimento interno que muitas vezes resolve muita coisa, né? Então, pertencimento e hierarquia, quem vem antes é maior, quem vem depois é menor, e não tem a ver com ser melhor ou pior, tem a ver com equilíbrio, que é o dar e o tomar. Então, se eu sou alguém que vem antes no sistema, eu vou entregar muito mais para quem vem depois do que vice-versa. Mas essa também é uma parte grande da aula. Mas é só para entender que quando a gente fala de um emaranhamento, quando a gente fala de um desequilíbrio, a gente fala de uma dessas três ordens que foi desrespeitada em algum momento e que, de alguma maneira, quem vem depois, por amor, a gente sempre fala isso, né? Inconsciente, levanta a mão e fala, eu resolvo. Aí, a última coisa que é para botar um temperinho nisso tudo. Muitas vezes, a pessoa que levanta a mão e fala, eu resolvo, é a nossa mãe. Só que a criança, na gente, fala, a minha mãe eu não vou deixar morrer. Então, eu morro no lugar da minha mãe. Então, quando eu atendo famílias que têm crianças muito difíceis, crianças muito agressivas ou crianças que se machucam, enfim, tem uma série de características que podem acontecer, ou crianças que não comem, né? Crianças que se fecham muito. É muito comum eu fazer a pergunta: qual de vocês dois quer morrer? Né? Qual de vocês dois está com essa agressividade aí dentro? Então, e aí a constelação não está inaugurando nada, né? Várias outras lentes sabem que a criança ela é um reflexo, né? Principalmente das pessoas que estão mais cuidando ali dela. Na constelação a gente diz que a criança é a vitrine do sistema, né? Então, uma criança que não dorme, por exemplo, você precisa se perguntar o que é que precisa ser vigiado no sistema? Quem é que está vigiando o quê? Qual é o segredo que não pode ser descoberto, por exemplo? Então, aí, quando a gente está num atendimento ou numa conversa, esse tipo de pergunta levanta imagens dentro da cabeça da pessoa. E é com essas imagens que a gente vai trabalhando. Então, a constelação, como a Fabiana muito bem disse, ela não está restrita só ao ato da constelação, que é um ato que precisa ser tomado e feito com muita responsabilidade, não é para ficar fazendo toda hora, porque a mexida no sistema é muito grande, mas a teoria da constelação na abordagem terapêutica é uma teoria que abre muitas portas e faz você enxergar muita coisa. E proporciona, e eu vejo isso, né, todo dia, e proporciona movimentos familiares, às vezes, muito bonitos, assim, de reconciliação mesmo, né? De pacificação, de apaziguamento. E a sensação de tirar esse peso dos ombros é muito grande. Então, acho que para costurar um final, né? A constelação, a teoria da constelação é um jeito de você aprender a encontrar paz nos seus relacionamentos, na sua família e construir uma vida que seja próspera, e eu não estou falando só de dinheiro, né? Estou falando de relacionamento também, mas principalmente de proporcionar esse apaziguamento interno, né? Ainda que esse apaziguamento seja, neste momento, eu não consigo resolver este assunto com a minha família. Ok, E vai tudo chegar a bem. hora. Vai E chegar tudo a hora. bem. Eu estou olhando para ele. Eu não consigo resolver, mas eu já estou olhando para isso. O ato de olhar já é um primeiro passo. Eu reconheço, eu olho, não consigo fazer nada, mas está aqui, está tudo bem, continua por aqui, Exatamente. até que eu consiga Exatamente. lidar com isso. É Exatamente. isso, Deixa eu é falar isso. para o Guilherme. Guilherme, me manda essa pergunta pela DM do Instagram. O Guilherme está perguntando da questão do casal homossexual. E essa é Uhum. uma conversa muito sensível, muito delicada, em que a gente precisa colocar na tela, Gui, tudo o que é entendimento social, construção religiosa, visão da constelação e a decisão que a gente toma independentemente de qualquer coisa, né? Então, muitas coisas na constelação eu olho, compreendo, mas não necessariamente preciso seguir. Mas a partir da metodologia eu sei o que pode nascer dali, né? Agora, para tudo, eu acho que para fechar essa pergunta do Guilherme, que foi muito boa, para tudo tem um jeito de fazer sem desrespeitar o sistema. É só a gente não querer ocupar o lugar de ninguém, é só a gente não querer excluir ninguém.
E aí quero contar só uma historinha final. Eu tive uma professora mexicana para exemplificar isso do Guilherme, porque isso aparece muito na adoção também, mesmo por casais héteros, tá? Tive uma professora mexicana, a Ângela Olveira, e a filha dela adotou uma menina, e ela fez com a menina o diário da vovó. Só que não era a vovó ela, porque ela dizia, eu sou a vovó que faz a tarefa da vovó. Ela fala, você tem uma vovó. E a gente vai escrever um diário, para que se um dia a sua vovó aparecer, a sua vovó vai poder saber tudo, porque o lugar dela está garantido. Então, é muito perigoso quando a gente adota uma criança e quer apagar os pais biológicos dessa criança. É muito perigoso quando a gente casa pela segunda vez e pede para a pessoa esquecer o primeiro casamento. É muito perigoso que a gente queira que as pessoas esqueçam os filhos de outros casamentos ou a gente não dê um lugar para esses filhos. Essas são, assim, acho que estariam no top 10 de problemas contemporâneos. As catástrofes, as catástrofes. Nossa, é isso. Então, sempre dá para fazer, Gui, sempre. É muito mais uma postura. E a última coisa que eu quero dizer é, a teoria da constelação, para mim, ela ensina a ter postura diante da vida, para não desrespeitar ninguém e para garantir que eu vou atravessar a vida me respeitando e respeitando todo mundo. Então, acho que eu finalizaria desse jeito. Eu não sei se fez sentido, se as pessoas gostaram. Tem um livro para indicar, quem quiser. Deixa eu indicar uma coisa maravilhosa, gente. Então, ó, tá? A partir de hoje, lá na minha plataforma, a Ana Linda, maravilhosa, consteladora e professora de constelação, tá abrindo um curso de teoria de constelação. Hoje e não é? É hoje, é hoje, é hoje. Eu sabia, achei que era surpresa, surpresa, surpresa. Então, é assim, né? Na verdade, a Ana não está formando terapeutas consteladores. É pra gente, é pra gente. É pra gente. Eu não gosto da palavra autoajuda, né? Porque já ficou tão batida essa palavra de autoajuda. É isso, é autoconsciência, autodesenvolvimento, despertar, acordar. Então, é para pessoas que não pretendem seguir nenhum tipo de carreira de terapeuta, né? É para você entender você, o seu lugar, o seu papel, a sua obrigação, o que não é obrigação, e conseguir, acho que muito mais, né? É importante, mas é olhar para o outro. Poxa, a minha mãe está fazendo isso porque ela está ocupando esse lugar, e que não é esse lugar que ela deveria estar, mas ela está lá. Então, começa a haver, eu vou dizer a palavra empatia, né? Eu consigo olhar naquele momento para minha mãe e falar, olha, eu estou entendendo o que ela está fazendo, porque ela está tendo esse comportamento. E tudo bem, ela ainda não acordou, não despertou, e ela acha que isso é importante, está tudo bem. Né? Você acolher o outro, né? Eu, do meu jeito carioca, digo, esse curso é para você parar de fazer merda. Para de piorar. Não piora o que já tá ruim, por favor. O problema, vamos consertar só o passivo. Vamos parar de construir problema novo. Vamos lá, espiritualmente, ó, a conta já tá estourada. Não aumenta esse karma. Pelo amor de Deus. Já tá estourada, o LIS já estourou, o gerente já ligou e falou, olha, limite, acabou, não posso mais liberar esse cheque especial. É isso aí. Então para, pelo menos para. Então é isso, quem quiser... Já vai estar lá, deixa eu só explicar rapidinho. Lá, a estrutura do curso, ela está montada de maneira a explicar as ordens do amor, toda a parte de consciências, né, que dentro da constelação a gente precisa explicar. Tem uma aula só de pai, uma aula só de mãe, uma aula para falar de irmãos, pessoas adotadas, relacionamento, filho, trabalho, saúde, sempre com a ótica da constelação e como é que você pode se reconciliar com esses assuntos. Mas é o seguinte, o Bert Hellinger disse que ele levou 49 anos para se reconciliar com o pai dele dentro dele. Então, eu não quero ninguém achando que vai resolver em um fim de semana, entendeu? Então, é um compromisso assumido, que eu tô aqui, o quê? Há 10 anos estudando constelação, tratando minha mãe e meu pai dentro de mim, entendeu? Então, é uma jornada. Deixem a ansiedade de lado. Muita coisa vocês percebem, e foi um curso que eu dei ao vivo também, numa época, né?
Então, muita coisa vocês percebem que começa a andar super rápido, assim, porque você começa a entender, cai um monte de ficha, mas chega uma hora que começa a ficar mais desafiador. Exige de você outras posturas, né? Porque não é difícil, não é fácil sustentar uma postura ética diante da vida, diante do sistema, né? De muitas maneiras. Dizer os nãos que a gente tem que dizer, né? Para fortalecer as pessoas, etc. Então, fiquei animada, gostei. Deixa eu falar dos livros então, peraí. Tá bom. E Ó, deixa eu só falar, a Ana também é consteladora, né, Ana? Tá constelando sim. ainda? À distância, online, né? Eu constelo online desde antes da pandemia, com bonecos na Uhum. água. Bem interessante. Estou com agenda só para o meio de junho. Mas pode me mandar Tudo bem. mensagem que a gente Mas, ó, para marca. quem passou a vida inteira com problema, aguenta um pouquinho até junho, Aguenta um não vai, pouquinho. amor. É verdade. Vai fazendo curso enquanto isso, Boa, né? É isso, faz o curso e boa. aguarda o seu momento, Boa. né? Enfim, é isso. Já chega no curso sabendo um monte de coisa. Bom, para quem se interessa, eu estudei, né, na Escola da Hellinger da Alemanha, ainda faço formações lá, etc. Então, a gente sempre está recomendando os 2 volumes da Sophie, chamado A Própria Felicidade, volume 1 e 2. Ela explica bem, a Sofia é bem pragmática, então ela explica bem pragmaticamente o que é um sistema, etc. A Bíblia do querido Bert, O Amor do Espírito. Esse aqui é a Bíblia, tá ó, Tá. toda marcada. Mas se você perguntar qual é o meu livro preferido, amado da vida, todos que eu tenho a biblioteca inteira, mas o que eu mais amo é esse, chamado Ordens da Ajuda. O Bert Hellinger desenhou 5 ordens da ajuda, basicamente para te ajudar a decidir quando é que você deve ajudar alguém ou não. E o que é a ajuda? Muitas vezes, não ajudar é a melhor ajuda que você pode oferecer, para não enfraquecer ninguém. Então, é muito, muito incrível, assim, a maneira como a gente se transforma e o tanto de problema que a gente evita. Minha vida mudou depois dessa formação. Você pode olhar para esse vídeo assim, né? Minha vida mudou! O antes e o depois. Eu louca antes e eu sorrindo E eu depois. sereníssima depois. É É. exatamente isso. Eu amei, meu amor. Muito obrigada. Eu amo falar Muito desse gostoso, assunto. muito gostoso. Eu Amo, amo amo, amo. ouvir sobre esse assunto. Eu sou muito, Hum, é, eu entendo hoje, né, daqui do meu alto dos meus 7 vezes 7, 49, né, eu entendo que a questão da família e realmente, né, foi o que você falou, a família nuclear, mas também, né, essas outras pessoas que vão entrando, enfim, é a nossa sustentação, é a nossa base, né? sim. Não adianta você querer sair, voar, ir embora e querer romper com tudo. Você faz isso quando é jovem e percebe que não rompe com nada porque volta do mesmo jeito, Não, né? e Mas mesmo, e mesmo que na convivência exista algum rompimento e algum distanciamento, isso eu falo muito no curso, né? Faz diferença como é que você tem isso dentro de você, sim, né? sim, né? Eu acho que de tudo que a gente fala, eu acho que o Bert Hellinger ele foi muito bom, vai, Muito muito feliz. show, muito feliz, porque ele fala a ordem do amor. Porque tudo que a É, gente está falando aqui é é de tudo sobre relação de amor. amor, É é tudo tudo sobre sobre amor. amor. A gente erra amando, a gente acerta amando, a gente se machuca para não machucar o outro por amor. A gente É, machuca o outro e se arrepende por amor. Então é a gente isso está mesmo. falando aqui o tempo todo de amor. Então, eu acho muito bonito porque está tudo valendo a pena. Quando tem amor, tudo vale a pena. É Então, verdade. errar ou acertar, está tudo bem, a gente está querendo acertar e nem sempre a gente consegue. E às vezes a gente, por amor de quem a gente nem lembra, porque bisavô, tataravô, enfim, mas a gente está tudo aqui por amor. Então, Sim. eu gosto muito da constelação e da teoria, porque assim, é para amar, vamos amar. Mas a gente pode ter um amor consciente? A gente pode. Sim. A gente pode Sim. escolher a melhor forma de amar, a melhor, mais saudável para mim e para todo mundo e para todo esse Sim. sistema. Então, se é para amar, vamos amar de uma forma saudável, vamos amar de É uma isso aí. forma íntegra, ética, correta,
plena, inteira, né? Vamos mudar aquilo que não está legal, vamos fazer diferente, né? Vamos deixar para os próximos algo melhor, né? Sem Acho que é dúvida. isso. É Amo isso. você. Amo Também você. te amo. Amo. Obrigada por fazer parte do meu sistema, da minha família unipessoal. Gente, um beijo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, que tenha ajudado de alguma forma. As perguntas, né, os comentários que a gente não interagiu, pode mandar ou para Fabiana ou para mim no IPFEM. A gente responde e daqui a 15 dias a gente se vê de novo, bate-papo de novo, tá bom? Sim. Axé. Beijo a todos. Axé, vão com Deus, muito amor. E beijo na família Doriana, antes que eu me esqueça.